Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou o Antônio Henrique, seu professor de Geografia, e sejam bem-vindos a mais uma aula do Se Liga na Educação. A aula de hoje vamos falar sobre as bacias hidrográficas, conteúdo este que você vai encontrar na semana 3 do volume 7 do seu PET. E qual será os objetivos da aula de hoje? Vamos compreender as características de uma bacia hidrográfica e sua importância nos aspectos ambientais e sociais, conhecer as principais bacias hidrográficas de Minas Gerais e do Brasil. É importante lembrar que as bacias hidrográficas fazem parte daquele conjunto da hidrosfera terrestre, ou seja, lembrando nas aulas anteriores que a hidrosfera é a camada de água do planeta Terra. E nessa camada de água ela é dividida entre áreas continentais e oceânicas. E as bacias hidrográficas fazem parte das águas continentais do planeta, ou seja, aquelas regiões ou aquela localidade que apresenta um grande volume de água doce ou água potável, a água ideal para o consumo humano e dos animais. Bom, no caso, a bacia hidrográfica corresponde a toda a área drenada por um rio principal e seus afluentes e subafluentes, sendo essa área delimitada por um divisor de água, que nós falamos que é o ponto mais alto do relevo, que também é denominado como interflúvio. Para compreender melhor sobre essa bacia hidrográfica, trouxe aqui um esquema e vamos analisar esse esquema para entender essas partes da bacia hidrográfica e como ela está organizada. Bom, primeiro, como eu disse, a bacia hidrográfica é formada por um rio principal, que no caso podemos marcar como esse canal aqui, tá? Esse rio principal, ele possui afluentes, né, que são rios que desaguam no rio principal, tá? Vou marcar 2 afluentes aqui, tudo bem? E também ele é formado, né, ao redor por um relevo mais elevado que nós chamamos de interflúvio, que seriam essas áreas pontilhadas ao redor do rio principal. Tá? E qual a importância do interflúvio? O interflúvio ele vai ser esse divisor de água que vai dividir uma bacia da outra, ou seja, quando acontece a precipitação, a chuva, essa chuva vai cair sobre o relevo e ao cair sobre o relevo ela vai ser distribuída por esse divisor de águas para abastecer as bacias hidrográficas. Um outro exemplo, agora uma imagem de satélite, tá, de uma bacia, de um rio principal na natureza. Tá? É interessante mostrar essa imagem, pois com ela nós conseguimos identificar o rio principal, o canal principal, tá, que nasce no ponto mais alto aqui da imagem. Percebam que toda essa marca que eu estou deixando é o canal principal do rio, onde ele vai continuando. E essas outras áreas aqui, né, esses outros pontos, seriam os afluentes do rio. Então percebo que o rio principal ele recebe aí águas de outros canais, de canais menores que o abastecem. No caso, os elementos da bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica, apesar de toda a sua construção, né, constituição, ela apresenta elementos para a sua melhor organização. E quais são esses elementos? Vamos conhecê-los agora. Primeiro, nós temos a nascente, que é o local onde a água subterrânea aflora, dando origem ao curso d'água. Leito é o caminho que percorre o rio. Margem, local de contato entre a água e a superfície do solo. Também temos como elementos o rio principal, que é o curso d'água para onde convergem todos os afluentes. O afluente, que é o curso d'água que deságua no rio principal. O subafluente, que é o curso d'água que deságua no afluente. Confluência, que seria o ponto de junção ou encontro entre 2 fluxos d'água. A foz é o local onde o rio deságua por ser um rio, pode ser um rio, um lago, um mar ou direto no oceano. E o divisor de águas, que é o limite natural entre as bacias hidrográficas, formado pelo relevo. Professor, são tantos elementos, como é que eu posso identificar esses elementos dentro de uma bacia hidrográfica? Então vamos praticar comigo aqui a partir desse esquema de bacia que já foi apresentado anteriormente. Então vamos lá. Vamos começar pelas nascentes, que é onde aflora a água da natureza e forma os rios, né, os canais principais, ou os afluentes e subafluentes da bacia hidrográfica. Então os pontos mais altos
Então, os pontos mais altos do relevo é onde eu irei encontrar as minhas nascentes. Percebam que no início de cada curso d'água eu terei a nascente. Logo em seguida, nós temos os subafluentes, ou seja, são aqueles rios ou canais que irão abastecer ou irão cair em outro rio. Então, no caso, eu tenho esse subafluente que vai cair nesse afluente do rio principal. No caso aqui, eu só tenho apenas um afluente. Tenho aqui também um outro afluente, percebam. No caso aqui, eu tenho mais um afluente, também tenho um outro afluente, e nesse aqui eu tenho um subafluente e também um afluente do canal principal. E no final, eu consigo unir todos esses canais formando o rio principal. Tudo bem? No ponto de contato entre o rio, que pode ser o lago, ou um outro rio, ou o oceano, eu posso chamar de foz. Então, a foz seria nessa área que eu estou circulando aqui na nossa bacia hidrográfica. Então, percebo que estou apresentando alguns elementos. No caso, nós temos as margens direitas, então aqui seria uma margem direita, aqui seria a margem esquerda do rio, teria o ponto de confluência, que seria o ponto de contato entre esses dois rios, entre dois canais, tem aqui uma outra confluência, ou seja, vários elementos que formam essa bacia hidrográfica. Professor, e aí? Eu preciso gravar todos os elementos? Deixo sempre como dica as nascentes, os rios principais, a foz e os afluentes. Tá? E uma maneira legal de você praticar qual é o rio principal, qual é o afluente, subafluente, eu gosto sempre de estar pensando no Rio São Francisco, que é um rio muito importante do Brasil e ele nasce em Minas Gerais e deságua no Nordeste brasileiro. Ele é a nossa bacia, uma bacia hidrográfica, que tem como afluente, por exemplo, o Rio das Velhas ou o Rio Paropeba. Pensando aqui, pensando em Belo Horizonte, o subafluente do São Francisco é o Ribeirão Arrudas, que deságua no Rio das Velhas. Ou seja, eu tenho o Ribeirão Arrudas, que é um subafluente, que deságua no Rio das Velhas, que é um afluente do São Francisco, e ao desaguar no São Francisco, as suas águas vão chegar à foz no Oceano Atlântico. Tudo bom? Continuando, então a bacia hidrográfica são importantes para o quê? São importantes para as atividades econômicas, sociais e culturais. Fazem parte da discussão política e podem organizar o território como unidade de planejamento e de gestão de águas. O que seria organizar o território para planejamento e gestão de águas a partir das bacias hidrográficas? Muito simples. Podemos imaginar o Brasil, como no mapa, como um território, em vez de ser dividido por estados, dividido pelo tamanho da bacia hidrográfica. Dessa forma, por acaso, vamos pegar uma bacia aqui, a bacia do Tocantins-Araguaia. Vou pegar a bacia do Tocantins-Araguaia aqui, que está bem na área central do território brasileiro. Tá? Como ela passa por vários estados e tem um número populacional interessante, em vez de considerá-la apenas como uma área natural, eu posso considerá-la como uma área política. Dessa forma, eu posso criar planejamentos, fazer investimentos, políticas públicas que vão proteger essa área e também proteger e investir nos moradores dessa região. Então percebam que as bacias hidrográficas podem ser muito mais do que apenas uma área natural. Pode ser também uma forma de gerenciar e fazer a gestão do território brasileiro. Bom, o Brasil contém aproximadamente 12% da água doce do planeta. A distribuição das águas no território brasileiro é bastante desigual e o acesso à água não é igual para todos. Percebam, no nosso país, 12% da água doce do mundo está localizada aqui. Porém, essa água não está dividida entre todas as regiões. No caso, a região norte do país concentra 80% dessa água e os outros 20% fica dividido nas outras 4 regiões. Para facilitar o gerenciamento do uso da água, o sistema hídrico brasileiro é dividido em 12 regiões hidrográficas. Então vejam, a nossa rede hidrográfica, ou seja, temos tanta água, tantos percursos, que foi o governo brasileiro, através da Agência Nacional das Águas, a ANA, optou em dividir o nosso território em 12 áreas. Essas áreas são chamadas de regiões hidrográficas. Vou trazer algumas aqui para vocês.
Temos a região hidrográfica da Amazônia, Amazônica, Tocantins, Araguaia, Parnaíba, do São Francisco, Paraná, Paraguai, Uruguai, entre outras. Tá? É interessante verificar dessa forma porque, ao dividir o território dessa forma, fica muito mais fácil compreender e buscar soluções para as demandas que ocorrem no cenário hidrográfico brasileiro. Agora vamos conhecer um pouco essas regiões hidrográficas do Brasil. Vamos começar pela nossa maior, no caso, a região hidrográfica amazônica. Ela ocupa 45% do território nacional, uma extensa rede de rios com grande abundância de água. Os rios mais conhecidos são o Rio Amazonas, Xingu, Solimões, Madeira e o Rio Negro. O Rio Amazonas é o maior do mundo em volume e em extensão. Lembrem-se, quando eu estou falando de bacia hidrográfica, eu não estou falando apenas de um rio, eu estou falando de um conjunto de redes, um conjunto de águas que abastecem um rio principal. No caso aqui da região amazônica, ela é uma bacia hidrográfica tão grande que ela passa no estado do Mato Grosso, estado do Pará, do Amapá, um pedaço do Maranhão, Roraima, Amazonas, Rondônia e o Acre. As nascentes da bacia amazônica também vêm fora do Brasil. Algumas nascem na região dos Andes, em outros países. E à medida que o relevo vai entrando, diminuindo a sua altitude, ela vai desembocando, caminhando para dentro do território nacional. Essa imagem é bem interessante que ela mostra um encontro de dois rios, o Rio Negro e o Rio Solimões. Esses rios, dá para você enxergar esse encontro porque eles possuem uma densidade e uma velocidade diferente. Então, quando os rios encontram, você consegue perceber qual é o Rio Negro e qual é o Solimões. Um outro fenômeno legal que tem na bacia hidrográfica do Amazonas é quando o volume de água do Rio Amazonas chega à sua foz no Oceano Atlântico. Lá acontece um fenômeno chamado pororoca, que é uma grande onda com uma força gigantesca que consegue arrastar por vários metros árvores, troncos e consegue até agilizar ou acelerar o processo de erosão na foz do Rio Amazonas. Uma outra região hidrográfica muito importante é a bacia hidrográfica do São Francisco. Ela ocupa 7,5% do território brasileiro, está entre os 3 maiores do Brasil, possui uma importância histórica, apresenta poucos trechos navegáveis, possui grande potencial hidrelétrico através de usinas como Três Marias, Sobradinho e Xingó. É importante falar sobre isso. No Rio Amazonas, devido à sua extensão e o seu relevo, que é um relevo de planície, ele é um rio ideal para navegação. O melhor meio de transporte para ele é a navegação. No caso do Rio São Francisco, devido ao seu relevo de planalto, que é um relevo de maior altitude, com maior declividade, o ideal não é a navegação, mas sim a produção de hidrelétricas, que dessa forma, ao construir a usina, você consegue fazer a barragem dessa água com maior facilidade. O mapa do São Francisco, onde você percebe que ele nasce em Minas Gerais e vai até a região Nordeste, passando pelo estado da Bahia, Piauí, tem parte do Ceará, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Tá? Também uma imagem da usina de Três Marias, aqui em Minas Gerais, na região norte. Como disse, por ser um rio de planalto, foi ideal para a construção dessa usina, o que facilita muito na capacitação, ou na captação dessa água e armazenamento dela para utilização para a hidrelétrica. O Rio São Francisco também tem as suas belezas, por exemplo, os cânions do São Francisco na região Nordeste, tá? Percebam que é uma imagem maravilhosa e é um cânion que você consegue verificar o formato do relevo e além do formato do relevo, percebe-se um pouco da vegetação, uma vegetação que na região, no caso, é uma transição de caatinga com cerrado. Vamos falar agora de uma terceira e grande região hidrográfica brasileira, que é a região hidrográfica do Paraná. Ela ocupa 10% do território brasileiro, é a região mais populosa e de maior desenvolvimento econômico do país, apresenta grande potencial hidrelétrico devido ao volume e ao relevo acidentado. Temos que dar destaque para a usina binacional de Itaipu. É um mapa da bacia hidrográfica do Paraná. A bacia hidrográfica do Paraná, ela junto com a do Paraguai e a do Uruguai, elas formam uma grande bacia hidrográfica chamada Bacia do Rio Plata, eles são afluentes do Rio Plata,
que é um rio que passa pelo Uruguai e também pela Argentina. Tá? Então é uma bacia bem interessante. Além disso, ela consegue passar para as principais, ela está presente nas principais áreas urbanizadas do Brasil. Então ela tem áreas em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, principalmente no estado de São Paulo, no estado do Paraná e no estado do Mato Grosso do Sul. Tá? Além disso, no subsolo, na área subterrânea dessa bacia, nós encontramos um dos maiores aquíferos do país, que é o aquífero Guarani. Uma imagem da Foz do Iguaçu, né, um dos pontos turísticos mais visitados do Brasil. E a usina binacional de Itaipu, que fica ali, ela abastece tanto o mercado brasileiro quanto também o mercado do Paraguai. O Brasil também tem outras regiões hidrográficas. Temos a região do Tocantins-Araguaia, do Parnaíba, a bacia hidrográfica do Uruguai, do Paraguai, a bacia hidrográfica do Atlântico Nordeste Oriental, a bacia hidrográfica do Atlântico Nordeste Ocidental, bacia hidrográfica do Atlântico Leste, a do Atlântico Sudeste e também a bacia hidrográfica do Atlântico Sul. Todas têm o seu valor de importância, mas destaque para essas três que fazem parte muito do cotidiano de Minas Gerais. Bom, já que falei de Minas Gerais, quais são as bacias hidrográficas de Minas Gerais? Ela apresenta, no caso, Minas Gerais apresenta nascentes de importantes bacias hidrográficas do Brasil, como as nascentes do São Francisco e do Paraná. O estado recebe o título de Caixa d'Água do Brasil. E por que recebe o título de Caixa d'Água do Brasil? Porque devido à posição geográfica do estado e o seu relevo, né, de maior altitude, essas nascentes, né, desses principais rios acabam acontecendo, né, surgindo no nosso relevo, e o que facilita o abastecimento dessas bacias ao longo do tempo, mesmo nos períodos com escassez ou com falta de chuva. Então, o mapa de Minas Gerais, né, então nós temos aqui as principais bacias presentes no estado. Então, nós temos a bacia do São Francisco, a bacia do Rio Parnaíba, do Rio Jequitinhonha, do Rio Doce e do Rio Grande. Rio Grande é esse que abastece a bacia do Paraná. Tudo bem? E uma outra imagem mostra a nascente do Rio São Francisco, também localizada aqui no estado de Minas. Bom, vamos relembrar um pouquinho do que foi falado na aula de hoje, para a gente não perder aí o contexto das bacias hidrográficas. No caso, a bacia hidrográfica corresponde a toda a área drenada por um rio principal e seus afluentes e subafluentes, sendo essa área delimitada por um divisor de água. Sempre bom lembrar que as bacias hidrográficas são denominadas de acordo com o seu rio principal. Então, se o seu rio principal é Rio Paraná, a bacia hidrográfica daquele rio, então, será a bacia hidrográfica do Paraná. Além disso, estudamos que as bacias hidrográficas são importantes para as atividades econômicas, sociais e culturais e comunidades de planejamento. Isso é muito importante estar lembrando. Por quê? A bacia hidrográfica é onde está o nosso recurso hídrico. E esse recurso hídrico é utilizado para abastecer cidades, abastecer a atividade no campo e também para utilizado para o turismo. Lembre-se dos cânions do São Francisco, um local muito visitado por turistas. Também vimos que a bacia hidrográfica pode apresentar elementos como a nascente, o leito, a margem, o rio principal, o afluente, o subafluente, a confluência, a foz e divisor de águas. Lembrando, guarde os elementos como a nascente, o divisor de águas, a foz, os afluentes e subafluentes. Esses elementos são os mais cobrados e os mais citados nas aulas de geografia, tudo bem? Além disso, o Brasil contém aproximadamente 12% da água doce do mundo e a distribuição das águas no território brasileiro é desigual. Lembre-se, 80% da nossa água está localizada na bacia hidrográfica do Amazonas e os outros 20% estão distribuídos ao longo do território. Também vimos que o sistema hídrico brasileiro é dividido em 12 regiões hidrográficas, destaque para as regiões hidrográficas do Amazonas, São Francisco e Paraná. E Minas Gerais possui nascentes importantes bacias hidrográficas do Brasil, como por exemplo do São Francisco. Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu deixo aqui como sugestão a leitura do conteúdo da semana, faça os exercícios e desejo a todos um forte abraço e nos encontramos até a próxima aula.